Bom, boa tarde, quase boa noite a todos. Recebi a encomenda e que acho importante aproveitar da diretoria da DUSP de fazer uma fala, como o João colocou, que contextualize a relevância que tem essa atividade, a relevância que tem todas as atividades do momento que a gente está enfrentando, que é um momento crítico na história dessa universidade. E que a gente trabalha na perspectiva que esse momento crítico potencialize mudanças que façam que essa universidade continue a sê-lo, continue a ser, de fato, uma universidade, e nós não temos dúvida da contribuição que a nossa querida colega Marilena Chauí sempre trouxe e, mais uma vez, se dispõe aqui a trazer para esse debate. Então, vamos lá. Prezados colegas, funcionários técnico-administrativos, estudantes, senhoras e senhores. Pedimos licença, em nome da diretoria da DUSP, para, antes de dar início à aula magna da nossa convidada, nossa ilustre colega, professora Marilena Chauí, partilhar com todas as pessoas presentes o que segue. Não temos dúvida quanto à gravidade da crise que estamos vivendo e quanto à dimensão do enfrentamento assumido por todos que fazem e apoiam a greve, diante do ataque explícito da reitoria e do governo estadual à concepção que sempre defendemos, de implantação e desenvolvimento de uma universidade democrática, pública, gratuita, laica e de qualidade socialmente referenciada. Uma universidade que contribua na construção efetiva de um sistema público de ensino superior cada vez mais igualitário no estado de São Paulo. Contudo, não é novidade o descompromisso da estrutura oligárquica de poder da USP com essa concepção. Mas é escandaloso o modo acelerado com o qual a administração da universidade tem se desacoplado do corpo da universidade e se sente à vontade para governar à revelia de qualquer preocupação com legitimar suas diretivas, ou sequer chancelá-las nas instâncias internas de deliberação, por mais inadequadas que sejam. O processo que chegou a ser referido como a rebelião dos diretores, que conduziu ao esquema de transição nos marcos da reunião do Conselho Universitário de 1º de outubro de 2013, supostamente para nos salvar da perspectiva de continuidade descontrolada da gestão anterior, acabou por definir um amplo espectro de apoios para uma candidatura que, como todos podem constatar, nos outorgou antes um tirano do que um reitor. Deu-se, portanto, o que resulta de toda e qualquer transição conduzida à revelia de preceitos democráticos, por meio da reciclagem do autoritarismo, sempre apontando para formas mais agudas de arbítrio. Também sabemos o quanto os setores conservadores presentes na sociedade e encastelados no aparato governamental do Estado fomentam e buscam se beneficiar desta situação na universidade em favor de seus interesses e projetos, no que concerne à implantação e consolidação em São Paulo e no país de um modelo de ensino superior excludente e privatista. É por isso que conclamamos a todos para que, nesse momento que é crucial, engajem-se energicamente nessa luta em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada. O que isso significa e exige neste exato momento? Além de se inteirar das pautas do movimento, além de participar e fazer repercutir esta e tantas outras atividades programadas pela Assembleia Geral Permanente da ADUSP e pelo Comitê de Mobilização, é preciso que todas e todos se empenhem para que, em cada unidade, as administrações e colegiados sejam cobrados quanto às posições que defendem, quanto às ações ilegítimas e violentas
da reitoria, como no caso do inaceitável confisco de salários decorrente dos cortes de ponto dos funcionários. Mais ainda, é importantíssimo que todas e todos efetivamente participem e contribuem para encorpar as fileiras da nossa caminhada do próximo dia 14 de agosto, no início da tarde, seguida de ato conjunto das universidades e do Centro Paula Souza, diante do Palácio dos Bandeirantes. Essa caminhada, acreditem, podem dar a devida dimensão e visibilidade à legitimidade das nossas pautas e, assim, potencializar as forças que precisamos acumular para o embate posto. E isso é fundamental para a nossa luta, agora e no futuro, muito para além do momento da greve em curso. Muito obrigado. Bem, então vamos dar início à atividade programada para esta tarde e começo de noite. Eu convido a nossa professora Marlena Chauí, que eu creio dispensa de apresentações de sua pessoa, mas de qualquer forma, a professora Marlena Chauí é professora da Faculdade de Filosofia, já foi professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, assim como fomos alunos, tanto ela quanto eu, da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e aposentou-se na compulsória na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Coisas da história, né? Então é isso. Então, Marlena compondo a nossa mesa, talvez, e eu vou convidar também a colega representando... Compondo a mesa também a professora Priscila Figueiredo, docente do Departamento de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, representando aqui a comissão de greve ou a comissão de mobilização da Associação dos Docentes da USP. Priscila. Compõe. E constituindo a mesa também, vou eu para lá. Bom, eu tenho um probleminha. Eu falo com as mãos. Então você quer falar daqui? Eu precisava de um suporte para o microfone. Será que tem? Porque eu vou fazer assim com o microfone. Esse eu não sei se os donos da casa, mas... Ou eu seguro também. Eu costumo, nessas circunstâncias, colocar a garrafa d'água e o microfone. Capaz de puxar. Sinto aqui. Bem, eu vou fazer uma breve... O colega Ciro já fez uma breve apresentação do contexto em que esta atividade está marcada. Eu vou fazer apenas 2 minutos de uma ponte entre uma atividade de 14 anos atrás, quase 14 anos atrás,
em que a Marilena participou lá no auditório de convenções, um debate com o professor Bresser Pereira, e ela certamente lembra disso, em que o tema foi a universidade crítica versus a universidade produtivista. Então estavam no ringue esses dois temas. Quem vencerá? A produtivista ou a crítica? O Ciro lembrou da crise que nós estamos aqui passando. Eu, como estudante que entrei aqui em 1964, portanto, entrei na USP em crise, e acho que a crise ela é contínua. E em determinados momentos ela se agudiza. Em determinados momentos ela se encontra como no momento vivenciado neste ano, que começa para docentes e funcionários com o anúncio de 0% de reajuste, mas se agudiza, torna-se muito mais grave com o ataque à universidade pública perpetrada pelo seu novo reitor e seu acompanhante como vice, Zago e Varran, constituindo-se algo que está até na chamada de uma pergunta, chamando ao contexto em que nos encontramos como uma pergunta: fraude eleitoral? É o que parece. Então, vivenciamos agora uma crise bastante profunda e que acompanharemos e atuaremos para que o seu fecho seja vitorioso. De uma certa forma, ele já é um pouco vitorioso, pelo menos, por desnudar a figura da gestão que governa a USP desde 25 de janeiro. Então é por conta disso que a comissão de greve, a comissão de mobilização da ADUSP, organizou um conjunto de atividades, e eu vou pedir para a Priscila falar um pouco das atividades já programadas nesta perspectiva que temos de organizar um debate profundo sobre a realidade que a Universidade de São Paulo enfrenta neste momento. Obrigada, João. Então, eu gostaria de lembrar que a aula magna da professora Marilena Chauí, ela então entra como uma espécie de prólogo, digamos, do ciclo de aulas que começa a semana que vem, sobre a universidade pública e por isso se chama a USP e seus mestres. Eu vou ler a ementa, porque ela já sintetiza um pouco a ideia. Em memória dos 80 anos de fundação da Universidade de São Paulo e concebido no contexto do que provavelmente seja a sua maior crise desde o fim do regime militar, este ciclo de aulas busca refletir sobre a obra de alguns de seus professores mais destacados, como uma articulação, talvez impossível, fora do âmbito da universidade pública, entre excelência acadêmica, pensamento crítico e interesse pelos rumos da sociedade e da cultura. Esse curso, que foi formado praticamente de forma voluntária, à medida que a ideia ia sendo lançada nas assembleias da ADUSP, os professores iam se apresentando. Então, professores de várias unidades que vão se encarregar de falar sobre figuras históricas da sua unidade, né, cuja obra tenha essas características. Então, a primeira aula vai ser no auditório, a primeira semana vai se passar no auditório da História. Isso também foi concebido, cada semana das aulas é num auditório diferente, para também que as pessoas possam fazer experiências de diversos lugares, uma experiência
mais ampla da universidade, geograficamente também. Então, no auditório da História, as professoras Maria Luísa Schmidt e Tatiana Stockler vão falar do Dante Moreira Leite, né? Ideologia, Interdisciplinaridade e Diferença. Na quarta, o Rui Braga vai falar sobre Florestan Fernandes e a Universidade Pública. Na sexta, Manuel Fernandes vai falar do Aziz Absaber, e, como diz o título, e os saberes dos intelectuais nas paisagens do mundo. Bom, e aí eu não vou falar todo o programa, vocês vão receber, está chegando mais material da DUSP, eu já distribuí um pouco, alguns folders, mas a segunda semana vai ser no Instituto de Psicologia, a terceira semana vai ser no Instituto, vai ser de novo, vai ser na Física. A quarta semana volta para a História e se encerra com debate sobre a crise na USP, com o professor João Zanetti, o professor Paulo Arantes, da Filosofia, e a professora Maria Helena de Souza Pato, da Psicologia. Então, acho que é promissor, né? Acho que é um curso que eu acho que, enfim, a ideia é refletir sobre o passado da universidade, né? E pensar o presente, evidentemente, e se há futuro, né? Bom, enfim, é isso. Agora eu passo a palavra para a professora Marilena. Então, deixa eu só fazer uma armação aqui. Gente, tem que perguntar para ela. A senhora vai querer um debate depois? Sim. Tá bom. Bom, eu queria começar falando da minha emoção de estar aqui. A cada vez eu me pergunto, mas, meu Deus, outra vez. Nós temos uma história, né, João, em que periodicamente nós temos que levantar a universidade para que não a destruam. Então, eu me vejo fazendo isso desde 64. É tempo, é muito tempo. Mas a cada vez, o fato de nós nos levantarmos teve como resultado que essa universidade nunca fosse destruída. Então, a cada vez, os adversários se colocam de uma maneira, nós respondemos. Há algumas perdas do nosso lado, mas há muito mais perdas do lado de lá. Então, vê-los aqui fala profundamente para o meu coração e para a minha cabeça. Eu queria também lhes dizer que o que inspira a minha fala hoje, a partir da lembrança do João sobre o debate com o Bresser, no momento em que Goldenberg inventou a produtividade, o que me inspira é, de um lado, uma fala de Antônio Cândido, numa situação como essa, em que ele disse: na minha idade, a minha tarefa é ser a memória da universidade, trazer essa memória sempre. E como o João me disse que haveria muitos jovens estudantes e muitos jovens professores, eu achei que essa memória seria importante, porque ela contextualiza histórica e politicamente o movimento atual. A minha segunda razão é uma carta que o reitor enviou aos docentes em julho. Eu sei que se tem debatido a falsidade dos números apresentados por ele, a manipulação dos números. A carta do reitor me interessa não é por causa disso. Eu estou me lixando pelos números que ele apresenta. A carta dele me interessa pelo vocabulário que ele usa, e pelos dados que ele escolheu, e pelo fato de que ele começa a carta se referindo a nós,
como o custeio. Nós somos o custeio da universidade. Nós não somos o esteio da universidade. Nós somos o custeio dela. A partir daí já está tudo dito. Já está tudo dito. E o fato de que ele não comece, por exemplo, para explicar o rombo orçamentário, ele não começa pelas obras que foram feitas sem necessidade, pelo esparramamento da USP pela cidade, tudo aquilo que nós sabemos que foi feito. Isso, não, ele começa por nós. Somos nós o déficit. Então, é por causa da maneira como essa carta está escrita que eu quero situá-la. O reitor não está usando essa linguagem porque ele caiu de paraquedas no mundo e equivocadamente fala dessa maneira. Ele tem por trás dele uma concepção de universidade. Atrás dessa concepção de universidade, ele tem uma concepção de política, uma concepção de sociedade, uma concepção do saber. E, portanto, uma concepção do que seja a república e do que seja a democracia. É por causa disso, e nós podemos depois discutir os dados dessa carta, se for o caso, que a minha fala vai na direção de localizar o que é que tornou possível um reitor da USP dizer essas coisas que ele diz nesta carta e as coisas que ele tem dito nos vídeos e artigos e outras coisas. Então, a minha ideia é de que, como é uma aula, que essa aula faça um percurso que torne compreensível o lugar de onde o reitor fala. A muitos tem parecido que desde algumas décadas duas tendências se combatem no interior da Universidade Pública Paulista. Em termos sociológicos, a luta se daria entre uma corrente tecnocrática e outra humanista. Em termos políticos, o embate se traduziria na oposição entre eficácia, ou competência, e utopia, ou democratismo. Em termos econômicos, a luta se daria entre o progresso da racionalidade mercantil e o atraso corporativista. E em termos acadêmicos, o confronto se manifestaria como oposição entre prática concreta e especulação abstrata. Essa figuração dos conflitos, tida hoje como uma espécie de lugar comum da vida universitária paulistana, não é casual, mas ela exprime a adesão ou a oposição àquilo que a teoria crítica da Escola de Frankfurt designou com a expressão sociedade administrada. O movimento do capital tem a peculiaridade de transformar toda e qualquer realidade em objeto do capital e para o capital, convertendo tudo em mercadoria destinada ao mercado e, por isso mesmo, produzindo um sistema universal de equivalências, próprio de uma formação social baseada na troca de equivalentes, ou na troca de mercadorias pela mediação de uma mercadoria, o dinheiro, como equivalente universal. A prática contemporânea da administração parte de dois pressupostos. O primeiro é o de que toda dimensão da realidade social é equivalente a qualquer outra e, por esse motivo, é administrável de fato e de direito. E, em segundo lugar, que os princípios administrativos são os mesmos em toda parte, porque todas as manifestações sociais, sendo equivalentes, são regidas pelas mesmas regras. Ou seja, eu administro a USP, a Volkswagen, a Walmart e a Vale do Rio Doce, tudo da mesma maneira, porque tudo se equivale. Os princípios da administração são neutros. Em outras palavras, a administração é percebida e praticada segundo um conjunto de normas gerais desprovidas de conteúdo particular e que, pelo seu formalismo, são aplicáveis a todas as manifestações sociais. Uma sociedade de mercado produz e troca equivalentes e suas instituições são, por isso mesmo,
equivalentes também. É isso que se costuma batizar de tecnocracia. Isto é, aquela prática que julga ser possível dirigir a universidade segundo as mesmas normas e os mesmos critérios com que se administra uma montadora de automóveis ou uma rede de supermercados. A prática administrativa se reforça e se amplia à medida que o modo de produção capitalista, por exigências da acumulação e da reprodução do capital, fragmenta todas as esferas e dimensões da vida social, desarticulando-as e voltando a articulá-las por meio da administração. Essa rearticulação transforma uma instituição social numa organização, isto é, numa entidade isolada, cujo sucesso e cuja eficácia se medem em termos de gestão de recursos e estratégias de desempenho, e cuja articulação com as demais organizações se dá por meio da competição. Uma organização difere de uma instituição por definir-se por uma outra prática social, qual seja a da sua instrumentalidade. A organização está referida a um conjunto de meios administrativos particulares para a obtenção de um objetivo particular. Ela não está referida a ações articuladas às ideias de reconhecimento externo e interno, legitimidade interna e externa, mas ela se define por operações que são estratégias balizadas pelas ideias de eficácia e de sucesso no emprego de determinados meios para alcançar o objetivo particular que a define. Por ser uma administração, a organização é regida pelas ideias de gestão, planejamento, previsão, controle e êxito. E eu não estou usando essas palavras por acaso, estão todas na carta do reitor. Todas. Não lhe compete discutir ou questionar a sua própria existência, sua função, seu lugar no interior da luta de classes. Por isso, pois isso que para a instituição social universitária é crucial, é para a organização um dado de fato. Ou seja, a universidade se pergunta sobre as razões e as finalidades da sua existência. A organização toma a sua existência e a sua finalidade como um dado. Ela sabe, ou julga saber, por quê, para quê e onde existe. A instituição social aspira à universalidade. A organização sabe que sua eficácia e o seu sucesso dependem da sua particularidade. Isso significa que a instituição tem a sociedade como seu princípio e a sua referência normativa e valorativa, enquanto a organização tem apenas a si mesma como referência num processo de competição com outras que fixaram os mesmos objetivos particulares que ela. Em outras palavras, a instituição se percebe inserida na divisão social e política e busca definir uma universalidade, seja imaginária, seja desejável. Uma universalidade que lhe permita responder às contradições impostas pela divisão social e pela divisão política. Ao contrário, a organização pretende gerir o seu espaço e o seu tempo particulares, aceitando como um dado bruto a sua inserção num dos polos da divisão social, o lado da classe dominante. E o seu alvo não é responder às contradições, e sim vencer a competição com os seus supostos iguais. É isso que, na minha cabeça, acaba comigo quando eu vejo as pessoas desesperadas porque perderam o 7 ou ganharam o 7 da CAPES. É isso. É isso. Não significa nada ser um 7, ser um 6 ou ser um 3. E eu quero ser 7 porque Porto Alegre é 7. Eu não posso ser 6, imagina, Belo Horizonte é 7. Ou seja, a gente incorporou, interiorizou
a competição entre organizações, pela eficácia e pela competência. Como foi possível passar da ideia da universidade como instituição social à sua definição como organização prestadora de serviços? A forma atual do capitalismo se caracteriza pela fragmentação de todas as esferas da vida social, partindo da fragmentação da produção, da dispersão espacial e temporal do trabalho, da destruição dos referenciais que balizavam a identidade de classe e as formas da luta de classes. Hoje, em virtude da política e da economia neoliberais em escala planetária, a sociedade aparece como uma rede móvel, instável, efêmera, de organizações particulares, definidas por estratégias particulares e programas particulares, competindo entre si. Sociedade e natureza são reabsorvidas uma na outra e uma pela outra, porque ambas deixaram de ser um princípio interno de estruturação e diferenciação das ações naturais e das ações humanas, para se tornarem abstratamente meio ambiente. A natureza e a sociedade viraram meio ambiente. Meio ambiente instável, fluido, permeado por um espaço e um tempo virtuais que nos afastam de qualquer densidade material. Um meio ambiente perigoso, ameaçador e ameaçado, que deve ser gerido, programado, planejado e controlado por estratégias de intervenção tecnológica e jogos de poder. Por isso mesmo, a permanência de uma organização depende muito pouco da sua estrutura interna e muito mais da sua capacidade para adaptar-se rapidamente a mudanças rápidas da superfície do meio ambiente, donde o interesse na organização pela ideia de flexibilidade, que indica a capacidade adaptativa a mudanças contínuas e inesperadas. A passagem da universidade, da condição de instituição para a de organização, insere-se nessa mudança geral da sociedade sob os efeitos da nova forma do capital. E no Brasil, ela ocorreu em 3 fases sucessivas. Em outras palavras, a instituição se percebe inserida na divisão social e política. A passagem da universidade se deu em 3 etapas sucessivas que acompanharam as sucessivas mudanças do capital. Na primeira etapa, ela se tornou universidade funcional. Na segunda, a universidade de resultados. E na terceira, que é a nossa, a universidade operacional. Essa sucessão correspondeu ao milagre econômico dos anos 70, universidade funcional, ao processo conservador da abertura política dos anos 80, a universidade de resultados, e ao neoliberalismo dos anos 90. Em outras palavras, correspondeu às reformas do ensino realizadas no estado de São Paulo, destinadas a adequar a universidade ao mercado. A universidade funcional dos anos 70, consolação que a ditadura ofereceu à sua base de sustentação político-ideológica, isto é, a classe média, eu sinto muito, é a classe média, despojada de poder. À classe média foram prometidos prestígio e ascensão social por meio do diploma universitário, graças ao apoio ideológico que ela dava à ditadura, donde a massificação operada e a abertura indiscriminada de cursos superiores, o vínculo entre universidades federais e oligarquias regionais e a subordinação do MEC ao Ministério do Planejamento. Essa universidade foi aquela voltada para a formação rápida de profissionais requisitados como mão de obra altamente qualificada para o mercado de trabalho. Adaptando-se às exigências do mercado, a universidade alterou seus currículos, seus programas e suas atividades. Para os jovens estudantes, foi a hora que inventaram os créditos,
optativas, obrigatórias, cursos semestrais. Foi a ditadura que fez isso. A estrutura que nós temos é a estrutura que a ditadura colocou e na qual ninguém mexe. Já briguei o que pude, perdi a voz e acabei desistindo. Ficou. Né? E que é o modelo norte-americano. Então, adaptando-se às exigências do mercado, a universidade alterou seus currículos, programas e atividades para garantir a inserção profissional dos estudantes de classe média no mercado de trabalho. A Universidade de Resultados, dos anos 80, foi aquela gestada pela etapa anterior, mas trazendo duas novidades. Em primeiro lugar, a expansão para o ensino superior da presença crescente das escolas privadas, encarregadas de continuar alimentando o sonho social da classe média de ascender. Em segundo lugar, segunda novidade, a introdução da ideia de parceria entre a universidade pública e empresas privadas. Esse segundo aspecto foi decisivo, na medida que as empresas não só deveriam assegurar o emprego futuro aos profissionais universitários e estágios remunerados aos estudantes, como ainda financiar pesquisas diretamente ligadas a seus interesses. Eram os empregos e a utilidade imediata das pesquisas que garantiam à universidade sua apresentação pública como portadora de resultados. E isso explica por que em lutas sucessivas há uma parte da universidade que nunca se integra nessas lutas, porque a integração dela está feita com o mundo empresarial e não com a instituição universitária. Isso é a obra da Universidade de Resultados. A universidade operacional é mais triste do que essas duas. A universidade operacional dos nossos dias difere das formas anteriores. De fato, enquanto a universidade clássica estava voltada para o conhecimento, a universidade funcional estava voltada diretamente para o mercado de trabalho, e a universidade de resultados estava voltada para as empresas, a universidade operacional, por ser uma organização, está voltada para si mesma enquanto estrutura de gestão e arbitragem de contratos. Essas palavras eu não estou usando de graça. Elas foram usadas pelo MEC e pelo CNPq entre 1996 e 2000. E elas estão na Carta do Reitor. Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade calculada para ser flexível, a universidade operacional está estruturada por estratégias e programas de eficácia organizacional e, portanto, pela particularidade e pela instabilidade dos meios e dos objetivos. Definida e estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à formação intelectual, ela está pulverizada em micro-organizações que ocupam os seus docentes, comissão disso, comissão daquilo, comissão não sei o que, o relatório de não sei onde, o relatório de não sei mais que, é o inferno em vida, é o inferno em vida, né? Que ocupam os seus docentes e curvam seus estudantes a exigências que são exteriores ao trabalho intelectual. A heteronomia da universidade autônoma é visível a olho nu. O aumento insano de horas-aulas, a diminuição do tempo para mestrados e doutorados, a avaliação pela quantidade de publicações, colóquios e congressos, a multiplicação de comissões, de relatórios e etc. Virada para o seu próprio umbigo, mas sem saber onde o umbigo se encontra, a universidade operacional opera e por isso mesmo não age. Não surpreende, então, que esse operar coopere para a sua contínua desmoralização pública e degradação interna. Ou seja, não somos nós que desmoralizamos publicamente a universidade. É essa forma organizacional que ela assumiu, é a estrutura que ela assumiu que a desmoraliza publicamente. Não somos nós, são eles. Que se entende por docência e pesquisa na universidade operacional
produtiva e flexível. A docência é entendida como transmissão rápida de conhecimentos, consignados em manuais de fácil leitura para os estudantes, de preferência ricos em ilustrações, de preferência digitais. O recrutamento de professores é feito sem levar em consideração se eles dominam ou não o campo de conhecimentos da sua disciplina e as relações entre ela e outras afins. O professor é contratado ou por ser um pesquisador promissor que se dedica a algo muito especializado, portanto, vai fazer com que a organização, na competição com outras, vença a competição, né? Ou porque, não tendo vocação para a pesquisa, aceita ser escorchado e arrochado por contratos de trabalho temporários e precários, que são chamados de flexíveis. A docência é pensada como habilitação rápida para graduados, que precisam entrar rapidamente num mercado de trabalho do qual serão expulsos em poucos anos, pois tornam-se, em pouco tempo, jovens obsoletos e descartáveis. Ou eles são a correia de transmissão entre pesquisadores e treino de novos pesquisadores. Transmissão e adestramento. É isso a docência. Desapareceu, portanto, a marca essencial da docência, a formação. A desvalorização da docência teria significado a valorização excessiva da pesquisa? Ora, o que é a pesquisa na universidade operacional? A fragmentação econômica, social e política imposta pela nova forma do capital corresponde a uma ideologia autonomeada pós-moderna. Essa nomenclatura pós-moderna pretende marcar a ruptura da nova ideologia com as ideias clássicas que fizeram a modernidade. Para essa ideologia, a razão, a verdade, a história são mitos totalitários. O espaço e o tempo são sucessão efêmera e volátil de imagens velozes, e a compressão dos lugares e dos instantes na irrealidade virtual, que apaga todo o contato com o espaço-tempo enquanto estrutura do mundo. A subjetividade não é vista como reflexão, mas como intimidade narcísica. O melhor exemplo que a gente tem dessa redução da subjetividade, da racionalidade reflexiva para uma subjetividade narcísica é o que a mídia faz. Não sei se vocês já prestaram atenção como é que a mídia faz entrevistas. Então, ocorre uma desgraça de um incêndio monumental, morrem várias pessoas, outras estão lá soterradas, você tem as mães chorando, os pais desesperados, todo mundo arrancando os cabelos e vem o repórter. O repórter não pergunta para nenhum dos participantes do acontecimento o que foi que aconteceu. O que você pensa disto? Como é que você avalia esse acontecimento? Ele pergunta o que você está sentindo. Cara, tapado lá, você está puxando os cabelos, o que você está sentindo. E por que é feita essa pergunta sobre o sentimento? Por que a pessoa vai expor em público o seu íntimo, o seu sentimento? Porque quem pensa e sabe é o repórter. Ele vai explicar para os ouvintes e os espectadores o que foi que aconteceu, por que aconteceu, como que aconteceu. Ele é o portador do saber. Os outros são essa subjetividade puramente sentimental produzida pela própria mídia. É com essa ideia de subjetividade que o pós-modernismo trabalha. Bom, então, a subjetividade não é reflexão, mas uma intimidade narcisista. E a objetividade não é o conhecimento do que é exterior e diverso do sujeito, e sim um conjunto de estratégias montadas sobre jogos de linguagem que representam jogos de pensamento. A história do saber aparece como uma troca periódica de jogos de linguagem e de pensamento, isto é, como invenção e abandono de paradigmas, sem que o conhecimento jamais toque a própria realidade. Perante a ideologia pós-moderna, o que pode ser a pesquisa numa universidade operacional, produtiva
flexível. O que há de ser a pesquisa quando as ideias de razão, verdade, história são tidas por mitos? O espaço e o tempo se tornaram uma superfície achatada de sucessão de imagens. O pensamento e a linguagem se tornaram jogos, construções contingentes cujo valor é apenas estratégico. Numa organização, uma pesquisa, e eu estou usando aspas para a palavra pesquisa, é uma estratégia de intervenção e de controle de meios ou instrumentos para a consecução de um objetivo delimitado. Em outras palavras, uma pesquisa é um survey de problemas, dificuldades e obstáculos para a realização de um objetivo particular e um cálculo de meios para soluções parciais e locais para problemas e obstáculos locais. Pesquisa, numa organização, não é conhecimento de alguma coisa. É a posse de instrumentos para intervir e controlar localmente alguma coisa particular. Por isso mesmo, numa organização, não há tempo para a reflexão, a crítica, o exame dos conhecimentos instituídos, a sua mudança ou a sua superação. Numa organização, a atividade cognitiva não tem como nem por que realizar-se. Em contrapartida, no jogo estratégico da competição de mercado, a organização se mantém e se firma se for capaz de propor áreas de problemas, dificuldades e obstáculos sempre novos, o que é feito pela fragmentação de antigos problemas em novíssimos, micríssimos problemas, sobre os quais o controle parece ser cada vez maior. A fragmentação, condição de sobrevida da organização, torna-se real e propõe a especialização como estratégia principal e entende por pesquisa a delimitação estratégica de um campo pequeno de intervenção e controle. É evidente que a avaliação desse trabalho só pode ser feita em termos compreensíveis para a organização, isto é, em termos de custo-benefício, pautada pela ideia de produtividade, que avalia em quanto tempo, com que custo, quanto foi produzido. Em suma, se por pesquisa entendemos a investigação de algo que nos lança na interrogação, que nos pede reflexão crítica, enfrentamento com o instituído, descoberta, invenção, criação, se por pesquisa entendermos o trabalho do pensamento e da linguagem para pensar e dizer o que ainda não foi pensado nem foi dito, se por pesquisa entendermos uma visão compreensiva de totalidades e de sínteses abertas que suscitam a interrogação e a busca, se por pesquisa entendermos uma ação civilizatória contra a barbárie social e política, então é evidente que não pode haver pesquisa na universidade operacional, flexiva, produtiva, pós-moderna. A metamorfose da universidade pública em organização tem sido o escopo principal do governo do Estado de São Paulo. Para compreendermos o processo em curso, e eu queria fazer um parênteses aqui. Vou fugir do assunto, mas vou fazer esse parênteses, porque eu tenho isso tão engasgado. Outro dia eu fui entrevistada por um grupo de jovens e eles me perguntaram, pautados pela Folha de São Paulo, coitados, eles não sabiam que estavam sendo pautados pela Folha de São Paulo, mas pautados pela Folha de São Paulo, eles me perguntaram, mas na democracia não é importante a alternância no poder? Aí eu disse, claro. Primeiro que não tem alternância no poder, porque o poder pertence ao povo. E você não tem alternância do povo. Isso é, na democracia o poder, nós somos soberanos. A eleição é isso. Na eleição o povo afirma a sua soberania. Você tem alternância de governos. De todo modo, é importantíssimo para a democracia a alternância de governos. Então, um dos entrevistadores me disse, quer dizer que a senhora quer que os atuais ocupantes de governo não sejam reeleitos? Eu disse, de um modo geral, sim, mas eu queria pensar no caso do Estado de São Paulo, você me permite?
E aí eu disse para ele, se você pensar que o PSDB... desculpe se envolver a gente do PSDB, mas eu preciso falar isso. O PSDB é o filho revoltado do PMDB. Então, comecemos com a entrada deles no poder com o governo Franco Montoro. Então, Franco Montoro, Quércia, Fleury, Quércia de novo, Covas, Serra e Chuchu Beleza. Eles estão aí faz 30 anos. Eu quero alternância de governo. É claro que eu quero. Porque nesses 30 anos, vamos ver o que foi feito no que diz respeito a nós. É isso que me interessa. Então eu desanuviei a minha cabeça, precisava falar isso, precisava tirar isso de dentro de mim, mas voltemos ao governo do Estado de São Paulo. Para compreendermos o processo em curso hoje e a discussão que hoje travamos, nós precisamos dar um passo atrás e acompanhar as ideias que foram propostas entre os anos 1966 e 2000 pela Presidência da República e as propostas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para a reestruturação das universidades da América Latina e do Caribe. Para o que nos interessa aqui, eu destacarei apenas um aspecto da reforma do Estado proposta pela Presidência da República entre 94 e 2002 e efetivada por vários governos estaduais, como foi o caso do Estado de São Paulo. O aspecto que eu destaco é o da articulação entre a ideia neoliberal do Estado mínimo e a privatização dos direitos sociais. De fato, nessa reforma, os direitos sociais, saúde, educação, cultura, liberdade sexual, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, definidos e defendidos pela democracia, foram transformados em serviços não exclusivos do Estado. E como tais, como serviços, vendidos e comprados no mercado. Com a privatização dos direitos, deu-se juntamente a privatização das universidades públicas. Como essa privatização nos alcançou? E agora é preciso a referência ao BID. Em 1996, o BID distribuiu um documento intitulado Ensino Superior na América Latina e no Caribe, documento estratégico. É significativo que o subtítulo do documento traga a palavra estratégico, pois isso já nos orienta para lê-lo, uma vez que se coloca numa perspectiva técnico-operacional e nos avisa que tratará a questão do ensino superior do ponto de vista da eficácia administrativa. Portanto, como uma organização. Em seu preâmbulo, o documento se autojustifica, declarando que busca avaliar a situação do ensino superior na América Latina e no Caribe para identificar as principais funções atribuídas a esse ensino, avaliar suas deficiências e problemas, propor reformas e soluções que sirvam de base para uma estratégia de financiamento, levando em conta a larga experiência do banco quanto ao ensino superior. Para comprovar a sua larga experiência, o BID avoca para si as experiências de reforma de ensino na América Latina, feitas entre 1962 e 1964, isto é, todas as reformas que foram feitas no período das ditaduras da América Latina. Assinalando, porém, que houve agora uma mudança na sua política. Em 1984, o banco tivera uma atitude, até 1984, o banco tivera uma atitude assistencial. Dera prioridade às universidades privadas e, pouco a pouco, passara a financiar as agências governamentais de fomento à pesquisa, estimular o aumento de vagas nas universidades públicas e a exigir a avaliação da qualidade acadêmica. A partir dos anos 1990, porém, o BID se recusa a ter essa atitude assistencialista. Ele trata os recursos como investimentos que devem produzir retorno.
Pois, doravante, e eu cito o documento do BID, o banco deseja aplicar no ensino superior os mesmos critérios que são válidos para todos os seus investimentos. Os financiamentos devem sustentar atividades que façam sentido econômico, que gerem mais benefícios do que o que o mercado pode proporcionar, que correspondem a uma prioridade social e que não seriam promovidos por uma atuação isolada das forças do mercado. Outro sim, em uma área em que os gastos são extremamente elevados e em que os clientes mais imediatos, isto é, vocês estudantes, né? Em que os clientes mais imediatos pertencem às faixas mais altas da distribuição da renda, as considerações de justiça social devem aparecer. Formidável, né? Por fim, os projetos que comportam em si um forte componente de reforma serão favorecidos pelo banco na medida em que melhoram a eficiência, aumentam os benefícios, diminuem os custos e melhoram a justiça social. Fim da citação. O texto do BID é cristalino. Eu cito o BID porque foi ele que financiou o que vem acontecendo aqui, né? Tem financiado. O BID trata o ensino superior exatamente como ele trata todos os seus outros investimentos. E, portanto, numa perspectiva de custo-benefício e administrativo operacional. Ele apoiará, portanto, projetos com forte componente de reforma. Em outras palavras, projetos adequados à ideia de investimento bancário, oferecendo-se como um suplemento para ações cujo sucesso depende da articulação entre a universidade e as forças do mercado. O banco pretende, assim, reunir, centralizar e racionalizar todas essas forças para que haja sucesso no investimento. Os critérios da avaliação da universidade são apenas 3. E se nós excetuarmos algumas considerações sobre diferenças regionais na América Latina, os 3 critérios para avaliar as universidades e garantir o investimento do BID são custo-benefício, eficácia e inoperância, produtividade. No que respeita ao critério do custo-benefício, o diagnóstico do banco é severo, pois os custos econômicos do ensino superior são altos demais para o Estado. E o benefício é muito pequeno, porque os currículos são obsoletos. Os cursos não preparam o pessoal para o mercado de trabalho ou para funções públicas. Eles recebem a maior parte das verbas públicas e causam preocupação. Qual é a preocupação? Não tanto pelos resultados medíocres, eu cito, e sim, eu cito, pela combinação de um significativo sacrifício fiscal com resultados pobres. A mesma severidade aparece quanto ao segundo critério. As universidades e as escolas de ensino superior são inoperantes, e sua inoperância se mostra na baixa qualidade do ensino e da pesquisa, na frouxidão dos processos seletivos de acesso dos estudantes e dos docentes. Segundo o BID, a forma de acesso chega a ser escandalosa, nos altos índices de evasão, no gasto excessivo com pessoal, que é o primeiro tópico do nosso reitor, né? Com o gasto excessivo de pessoal. Número excessivo de professores, número excessivo de funcionários, se nós levarmos em conta o número de alunos. Pouco investimento em infraestrutura. Enfim, no que tange ao último critério, o documento declara não haver um sistema coerente de avaliação da produtividade, entendida como publicação de resultados de pesquisa e realização de congressos, colóquios e encontros. E, sobretudo, ele deplora a inexistência de um sistema eficaz de punição e recompensa. Estou citando. Falta um sistema eficaz de punição e recompensa. Isto é, nada beneficia os produtivos e nada pune os improdutivos. Eu cito, escasseiam tanto as recompensas para o desempenho excelente, como as sanções para a incompetência e a irresponsabilidade. Eu penso que a comissão que ele montou lá para a CERT vai ser para recompensa e punição, né? Bom.
prevalecendo o poder desmedido de lobbies docentes, para não falar no excessivo poder dos estudantes, impedindo que os melhores assumam suas responsabilidades e permitindo que os piores estudantes mandem. O BID considera, porém, que as universidades privadas, embora ofereçam uma formação de baixa qualidade, caracterizam-se por fatores que estão na ordem do dia da modernização. Diferenciação institucional, financiamento privado, resultados muito melhorados em termos dos critérios de eficiência e limitação dos conflitos políticos. Isso significa que o diagnóstico a respeito das escolas, das universidades privadas, leva a colocá-las como o modelo para as universidades públicas. Assim, o BID vai considerar que a politização é excessiva e prejudicial nas universidades públicas. E, por isso, o documento afirma, que as universidades privadas, além de serem prestadoras de serviços a governos democráticos, eu cito, são ágeis em termos evolutivos, adaptam-se a ambientes mutantes e fazem muito do que as universidades públicas paquidérmicas e excessivamente politizadas nunca fizeram ou nunca conseguem fazer bem feito. Nós vivemos, diz o banco, num mercado competitivo. E é assim que pensam as universidades privadas, que por isso ganham o seu próprio dinheiro e regem-se de forma autônoma. Fim da citação. O ideário neoliberal que comanda a proposta do BID toma, pois, as universidades privadas como exemplo de modernidade e eficácia, ausência de politização e de conflitos políticos, apesar da formação de baixa qualidade. O que significa que nós, com todos os conflitos, excesso de politização, excesso de pessoal, um custeio desgraçado, a nossa formação é de boa qualidade. É isso que ele está falando. Bom, não falou, falo eu, né? Citação. Este documento apoia um aumento do índice de retorno dos custos e uma redução das dotações orçamentárias públicas às instituições do ensino superior, medidas como a porcentagem dos dispêndios do setor. Deseja-se que, no futuro, os orçamentos estatais cedam lugar a um mix mais equilibrado de recursos públicos e privados. Essa é a condição do BID para ele investir e financiar a USP. Então, a USP fez isso e faz isso. O diagnóstico produz, assim, a receita. O BID investirá no ensino superior público se esses problemas apontados por ele forem resolvidos e, portanto, se houver uma forte tendência a uma reforma no sentido de diminuir os seus custeios. O modelo administrativo proposto pelo banco é tomado a partir de padrões gerenciais das universidades privadas e de institutos de pesquisa privados, porque, eu cito, suas organizações hierárquicas facilitam um gerenciamento sadio, obtêm a maior parte dos seus recursos das anuidades ou de financiamentos competitivos e mantêm vínculos estreitos com os seus mercados. Fim da citação. Penso que a expressão perfeita dos desígnios do governo do Estado de São Paulo e do BID se encontra na carta enviada pelo reitor da USP aos docentes em 21 de julho de 2014. A transformação da educação de direito em serviço não exclusivo do Estado e a concepção da universidade como prestadora de serviços determinados pelo mercado confere um sentido bastante determinante à ideia de autonomia universitária e introduz o vocabulário neoliberal para pensar o trabalho universitário, como transparece no uso de expressões usadas pelo BID, usadas pelo Chuchu Beleza e usadas pelo Zago. Qualidade universitária, avaliação universitária,
flexibilização universitária. Sob suas múltiplas manifestações, a ideia de autonomia, como a própria palavra grega indica, ser autor do nomos, isto é, ser autor da norma, da regra e da lei. A noção de autonomia busca não só garantir que a universidade pública seja regida por suas próprias normas, democraticamente instituídas pelos seus órgãos representativos, mas também assegurar critérios acadêmicos para a vida acadêmica e independência para definir as formas da relação com a sociedade e com o Estado. Uma palavra, a autonomia possui o sentido sociopolítico e é a marca própria de uma instituição social que possui na sociedade o seu princípio de ação e de regulação. Ora, ao ser transformada numa organização administrada, a universidade pública perde a ideia e a prática da autonomia. O que significa, portanto, no vocabulário do BID, do governo do Estado e da reitoria, a palavra autonomia. Ela se reduz à ideia de gestão de receitas e despesas, de acordo com contratos de gestão, pelo qual o Estado estabelece metas e indicadores de desempenho que determinam a renovação ou não renovação dos contratos. Autonomia significa, então, gerenciamento empresarial da instituição e prevê que, para cumprir as metas e alcançar os indicadores impostos pelo contrato de gestão, a universidade tem autonomia para captar recursos de outras fontes que não o Estado, fazendo parcerias com as empresas privadas. A universidade pública é posta como um órgão da administração indireta, geradora de receitas e captadora de recursos externos. A qualidade, por sua vez, é definida como competência e excelência cujo critério é, eu cito, o atendimento às necessidades de modernização da economia e desenvolvimento social. Fim da citação. E ela é medida pela produtividade, orientada por 3 critérios. Quanto uma universidade produz, em quanto tempo ela produz e qual o custo do que ela produz. Em outras palavras, os critérios da produtividade são quantidade, tempo e custo, que definirão os contratos de gestão. Observa-se que a pergunta pela produtividade não indaga o que se produz, como se produz, para que ou para quem se produz. Mas ela opera uma inversão tipicamente ideológica da qualidade em quantidade. Observa-se também que a docência não entra na medida da produtividade e, portanto, não faz parte da qualidade universitária, o que, aliás, justifica a prática dos contratos chamados flexíveis. Se retomarmos o nosso ponto de partida, diremos que o embate no interior da universidade não se dá entre tecnocratas e humanistas, nem entre eficientes e corporativos, nem entre concretos e especulativos utópicos, mas entre os que julgam a universidade uma organização administrada empresarialmente, tendo como horizonte e destino o mercado, e os que julgam a universidade uma instituição social que busca o conhecimento, portanto a reflexão, a crítica e a formação, e que, por não tomarem a universidade segundo a lógica irracional do mercado, a concebem segundo a prática democrática dos direitos e não dos serviços. Obrigada. Quer que tire? Não precisa. Bem, depois da aula magna que a Marilena acabou de proferir, nós abrimos para
umas perguntas, algumas intervenções de vocês, para que nós possamos dar um fecho interativo entre a fala da Marilena e a reflexão que ela provocou em vocês, seja para concordarem, para colocarem as suas diferenças, enfim, é isso. E eu estou vendo que o Pierluigi, o colega do Instituto de Matemática e Estatística, foi o primeiro que eu percebi daqui que levantou as mãos. Pierluigi, eu não sei, tem um microfone aqui, deixa eu vou pedir para alguém auxiliar aqui no trânsito do microfone. Boa noite, eu me chamo Pierluigi Benevieri, sou professor de matemática do Instituto Matemático. Primeiramente eu quero agradecer a aula da professora Marilena, que foi muito emocionante, pelo menos para mim. Uma pequena curiosidade, eu sou italiano, eu fiz meus estudos na Itália, depois fui professor na Itália desde 96 até 2008 e sou professor aqui desde 2009 até agora. E passei por várias reformas, assim chamadas reformas entre aspas, reestruturações, e posso dizer, mesmo que a Itália seja uma realidade bem diferente do Brasil e do estado de São Paulo, algumas tendências são parecidas, ou seja, aquilo que digamos, a cultura do currículo Lattes, com muitos anos de atraso, está sendo implementada no meu país, ou seja, os concursos para o segundo nível, ou seja, o nível de livre docência associado, são decididos através de uma comissão nacional que avalia só o nosso equivalente, deles agora, eu preciso dizer, equivalente deles do currículo Lattes. Uma outra pequena curiosidade é uma palavra que a professora falou, o semestre, que, digamos, levantou minhas antenas, porque quando eu era aluno, garoto, os cursos eram anuais. E agora, como professor, eu sinto muita falta dos cursos anuais, que é uma coisa que eu estou vendo muitos jovens assim, é uma coisa que está fora do horizonte hoje em dia, é impensável dizer um curso anual, porque, primeira coisa, um curso anual é impossível. Por que é impossível? Segunda coisa, se temos cursos anuais, o aluno demora mais tempo para se formar. Eu respondo, e daí? Essa é a minha resposta. Agora, concluindo as curiosidades, uma pergunta que eu queria fazer para a professora é a seguinte. Avaliando, mas não é só essa avaliação, digamos assim, o momento específico dessa luta que a gente está levando em frente, os obstáculos que a gente está encontrando, entre os obstáculos que nós estamos encontrando, é que, por uma boa parte, não vou dizer qual é a percentual porque eu não sei, mas sabemos que uma boa parte do corpo docente, digamos assim, eu não quero dizer a palavra aprova, ou apoia, ou sustenta, mas digamos... Diga! Digamos assim, aprova, apoia e sustenta esse modelo. E eu acho que esse é um dos maiores obstáculos. Digamos assim, não vou roubar tempo, porque tem muitas pessoas que eu acho que querem falar.
essa é uma batalha muito complicada. Esse apoio, como a gente pode desarticular, como a gente pode trabalhar na frente de uma parede de colegas que são escravos, que sofrem para super trabalho, comissões, relatos. Ninguém gosta de relatórios, comissões, comissão A, B, mas todo mundo acha que essa é pelo menos que é uma realidade normal, e que a eficiência, a produtividade, que não tem nada a ver com a universidade, porque a gente não tem valor agregado, mas enfim, essa produtividade é normal ou desejável. Nas melhores das hipóteses é normal. Em outros casos, os colegas acham desejável. Portanto, o meu problema é como a gente trabalha com essa parede que parece muito alta e bem com espessura muito forte. Obrigado. Obrigada, Pierluigi. Alguém mais? Perguntas? Você não quer vir aqui? Desculpa, só gostaria de lembrar que o Pierluigi mencionou a Universidade Italiana. O reitor fala numa entrevista ao Estado que, vamos lembrar, ele cita a Universidade de Bolonha como um modelo, modelo de eficiência, fala lá o número de professores para cada número para o número de funcionários. E é claro que ele não está falando só disso, só da relação entre funcionários e professores, está falando de muito mais. A Universidade de Bolonha aparece ali, evidentemente, como modelo, o que é altamente preocupante, porque ela é uma universidade que se desmanchou, se tornou plenamente essa universidade operacional. A precarização avançou lá enormemente, mais de 50% da força de trabalho acadêmica, o que é, na verdade, algo que é mundial, mas mais de 50% da força de trabalho acadêmica é precarizada, Então, doutores, pós-doutores, professores com contratos precários, etc., são convocados para dar aula, porque a necessidade de aula, de toda maneira, continua a haver. Então, só que aí não há mais um corpo docente estável, ele é cada vez mais reduzido e, enfim, a precarização avança. Bom. Obrigado. Bom, eu sou o André, eu tenho problema visual, eu preciso te ver, tá bom? Eu preciso ver. Eu quase não enxergo, eu tenho 5% de visão. Eu quero perguntar o seguinte para você. Historicamente, a humanidade sempre foi pressionada por formas de poder, Então a gente tem lá na pré-história a natureza exercendo muito poder sobre nós, depois o rei, a política, sabe, com as guerras, tudo. Depois o capital, os empresários passam a ter poder sobre a gente. E aí vem o Foucault, o grande Foucault, e diz que hoje que a gente já tem um certo conhecimento, sobre a natureza, enfim, que a gente já domina muitas dessas coisas que a gente... tem o poder religioso também, que uma época fez grande mal para a humanidade. E hoje a gente tem o biopoder, que é justamente essa fragmentação que você falou. É quando a gente se fragmenta e a gente leva uma vida fragmentada, quando nós precisamos de nós inteiros como base para resolver as nossas questões, a gente não encontra nada dentro de nós. E eu sou professor, queria complementar a pergunta do colega. Como é que eu passo para os alunos, eu não sou professor de universidade, aluno não, aprendiz, como é que eu passo para essa galera, como que a gente coloca a vida, como é que a gente desperta a vida nas crianças e nos jovens, sendo que eles têm que se preparar inclusive para a FUVEST, que é um vestibular decoreba, Então, como que a gente enche essa turma de vida? Obrigado, isso aí, obrigado. Vamos passar para a resposta dessas três. Então vamos lá. Obrigada. Priscila, vamos passar para a resposta dessas três intervenções? Então eu aproveito para fazer uma pergunta rápida. Então vai. Não, o que é essa mercadoria que essa universidade operacional produz?
Quer dizer, conhecimento não é mercadoria, ela não está interessada. E o que é exatamente essa mercadoria? Tá. Então, vou começar, Luigi, retomando a questão do curso semestral, porque quando o João começou a fala dele, ele disse: a professora Marilena Chauí da Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E depois ele, é Filosofia e Ciências Humanas. Mudou. Nós pertencíamos a uma faculdade, que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Nessa faculdade, quando eu fiz o meu curso, né, o curso era anual, né, você fazia uma prova no final de cada semestre, e era a média que avaliava. Você tinha o curso expositivo, você fazia seminários, você, dependendo do professor, fazia provas, ou então fazia dissertações no final de semestre, etc. E o currículo era constituído das seguintes disciplinas: Introdução à Filosofia, Filosofia Geral, História da Filosofia Antiga, História da Filosofia Moderna, Estética, Ética e Lógica. Lógica e Filosofia das Ciências. Nós tínhamos 7 disciplinas. Então, no correr de 4 anos, você montava o seu currículo e você fazia cada uma dessas disciplinas anualmente. Isso significava que você tinha tempo para fazer a pesquisa, para ler, para escrever, para discutir, ou seja, era um curso universitário, né? Quando a ditadura introduziu os créditos, o curso semestral, a disciplina obrigatória e a disciplina optativa, ela destruiu esse sistema. E o que ela fez? Foi o primeiro grande instante de fragmentação. Então, você teve que multiplicar o número de disciplinas para poder dividi-las, para poder dar os créditos. Porque os cursos tinham, acho que ainda tem, um número determinado de créditos. Então, no caso do meu departamento, infelizmente, agora ele vai estar perdendo isso, porque, bom, já eu falo por quê. Mas o que nós fizemos? Nós dissemos que nós íamos reagir à reforma do passarinho, contra a ditadura, e nós usamos o seguinte recurso. Nós criamos para cada uma das disciplinas 1, 2, 3. História da Filosofia 1, História da Filosofia 2, História da Filosofia Antiga 1, História da Filosofia Antiga 2, História da Filosofia Antiga 3. História da Filosofia Moderna 1, 2... Então, em vez de multiplicar o número de disciplinas, como aconteceu em muitos lugares, né, nós simplesmente aumentamos o número de cursos das nossas disciplinas. Depois, em vez de inventar optatórias e obrigativas, o que nós fizemos? Que é isso, né? O curso 3 de cada uma dessas disciplinas é optativa. Então, o aluno pode escolher fazer. Se ele quer fazer depois na pesquisa e tudo, moderna, ele faz 1, 2, 3. Né? Ou seja, foi um drible que nós fizemos. Né? Mas a maioria das escolas não pôde fazer isso, a maioria das universidades não fez, as universidades privadas não tinham o menor interesse em fazer isso, e as universidades federais estavam sob o tacão do MEC e não puderam fazer. Então, quando eu digo para os alunos, eu fazia 2 cursos por ano. 2. Cada um deles tinha 3 aulas semanais, de 2 horas cada uma. E acabou. O resto do tempo era biblioteca, era política, era o teatro, era o cinema, era a literatura, eram as discussões, não é, João? Eram as discussões. A gente ia, por exemplo, para o teatro ver, eles não usam black tie.
e trazia o Jean Francesco Guarnieri para o Grêmio, e a gente passava uma noite discutindo com o Jean Francesco Guarnieri a peça que ele tinha escrito e que ele tinha encenado. Era dessa maneira, né? O Galileu. Então, Hiroshima Mon Amour, passa o filme, mas salas e salas cheias para discutir a Nouvelle Vague, para discutir Hiroshima Mon Amour e para discutir o que significa isso no instante em que começa a surgir o cinema novo. Ou seja, era um mundo onde a vida artística, a vida cultural, a vida política, elas estavam todas entrelaçadas e você tinha tempo para todas elas e para fazê-las todas bem. Né? Era outra, né? Então, é por causa desta universidade que de 65 até hoje, eu não fiz outra coisa senão lutar. Porque eu sei que é possível uma universidade fantástica, uma universidade maravilhosa, uma universidade que faça coisas incríveis. Essa é a universidade do Absaber. Essa é a universidade dos físicos. Essa é a universidade do Antônio Cândido, do Florestan Fernandes, do Dante Moreira Leite. É uma universidade inacreditavelmente grandiosa. Então, é por ela que eu luto. Não para que ela seja aquilo que ela foi. Não é possível. Eu tenho consciência histórica. Mas para que ela não seja isso que ela é hoje. Porque hoje ela está desmoralizada perante nós mesmos. Por quê? Porque ela virou uma fábrica de produzir diploma, de produzir tese. Eu digo, as teses entraram na linha de montagem. É linha de montagem, é a produção em série. Esse horror do currículo Lattes, é um crime o currículo Lattes, é um crime, porque ele não quer dizer nada. Quando eu participo de concursos de ingresso, vem lá, uma parte você tem que avaliar o currículo. Então, os jovens professores que fazem parte da banca querem começar o concurso pelo Lattes. Eu disse, se tiver o Lattes eu vou embora. Não é que vai começar pelo Lattes, é que se tiver o Lattes, eu já estou fora. Eu recuso avaliar alguém pelo Lattes. Então, com isso, Luigi, eu entro na questão dos obstáculos. Eu e o João estamos vindo de uma universidade, e não é por acaso que o Bide dizia que um dos problemas dela é que ela era extremamente politizada e cheia de conflitos políticos e que isso ia impedi-lo de investir aqui, né? Porque ele precisava da paz e da concórdia. A gente vem de uma universidade que se colocou desde 1960, pelo menos. No caso de alguns departamentos, desde o nascimento deles. Mas eu diria, pelo menos desde 1960 e 61, se colocou ou diretamente à esquerda ou numa atitude progressista. Majoritariamente. Isso não quer dizer que não houvesse os quistos de poder de direita dentro da universidade, sempre houve, né? A prova disso, quando vocês leem o livro negro da USP, vocês veem o que aconteceu na hora que baixa o ato institucional número 5, a quantidade de professor que houve para delatar colega e para fazer a cassação, né? Então, mas isso não constitui, você tinha, vamos dizer, certos setores de poder dentro da USP, conservadores de direita ligados, alguns diretamente ligados à ditadura. Afinal, essa universidade foi dirigida por reitores que foram autores da ditadura. O redator do ato institucional número 5 foi nosso reitor. Então, não é brincadeira.
nos níveis mais altos da hierarquia de poder, a presença da extrema-direita, da ditadura e dos conservadores. Mas isso não era a massa universitária de professores e de estudantes. Ela sempre foi batalhadora, crítica, reflexiva. Ela inventou a universidade crítica, ela inventou a paritária, ela inventou de tudo. Eu tomo como o momento no qual a cisão no interior dessa massa, pelo menos no caso dos professores. Não posso falar no caso dos estudantes, porque isso, no caso dos estudantes eu não sei. Mas o momento de cisão dentro do corpo docente, eu vi através de algo que aconteceu na ADUSP, a primeira ADUSP, quando a ADUSP renasceu. Nós fizemos uma greve. E houve uma enorme discussão, nós estávamos em plena ditadura, e houve uma enorme discussão de quem deveria ser o interlocutor político dos grevistas. Se nós devíamos ir ao Maluf, ao Poder Executivo, e forçar as coisas que nós queríamos, ou se nós devíamos ir ao Poder Legislativo, os representantes, os deputados tinham sido eleitos, e fazer com que o Poder Legislativo forçasse o Poder Executivo a tomar medidas. Parece uma coisa simples. Naquele tempo, isso produziu um racha. E esse racha definiu dois campos. Por enquanto, não são campos que vão receber qualificação partidária. Eles ainda não têm uma qualificação partidária. Mas ele se dividiu em dois campos. O campo que queria a via do legislativo e da representação, e o campo que queria o embate, o confronto e a luta com o Poder Executivo. E isso se repetiu na greve seguinte, isso foi se repetindo em acontecimentos e decisões dentro da universidade, de tal modo que, pouco a pouco, no caso dos docentes, nós fomos nos dividindo. E essa divisão acabou, num dado momento, recebendo uma forma partidária. Não é que, por causa do partido político, isso aconteceu. Dada essa cisão e as opções que tinham sido feitas, cada grupo se encaminhou para um partido político diferente, né? E, então, eu vejo esse momento, eu não sei se o João vê assim, mas eu vejo esse momento no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, eu vejo esse momento como um momento que mudou a composição política da massa dos professores, do corpo docente como um todo. Isso determinou também opções com relação, por exemplo, à reitoria, a participar ou não participar de determinadas gestões de reitores. Isso foi nos cindindo. E depois, a partir do momento, como nós somos uma instituição social, e nós somos reguladas pelo que se passa no social, né? A partir do momento em que essas cisões se tornaram efetivamente cisões partidárias, cisões políticas, né? Houve uma separação entre nós. E uma parte... Então você tem a antiga parte de direita, não só nos escalões superiores da universidade, mas espalhados no interior do corpo docente, né? E em algumas unidades mais do que em outras, né? Na faculdade de Direito não é brincadeira, na Politécnica não é brincadeira, a medicina não, a medicina era de esquerda. Essa medicina que vocês conhecem não tem nada a ver com a medicina que nós conhecemos. Ela era outra coisa, né? Mas atualmente a medicina não é brincadeira, ou seja, as chamadas grandes escolas profissionalizantes, elas sempre ficaram, no nível das suas direções e no nível do poder, sempre elas ficaram à direita. Não é que elas eram conservadoras, elas ficaram à direita.
Depois você tem uma massa conservadora e depois você tem a cisão entre os partidos de esquerda e PSDB. Quando você me pergunta como é que nós podemos desarticular o apoio que a maioria, finalmente, dá a estas reitorias, agora, por exemplo, também, como desarticular isso? Eu te diria que será muito difícil uma desarticulação interna ao próprio corpo docente. Eu acho que são os vínculos com outras políticas maiores e de inserção da universidade em políticas maiores que pode fazer essa desarticulação. E há uma força dentro dessa universidade que pode efetivamente fazer essa desarticulação, que são os estudantes. O nosso trabalho junto aos estudantes é fundamental, porque quando eu fiz todo esse histórico, dizendo, olha, foi assim, foi assado, virou assim, é para que os estudantes captem a importância da participação deles, a importância da contestação deles, a importância da ação deles. Porque para deslocar a universidade são só os estudantes. Eu acho que, por enquanto, com os problemas que nós temos com o corpo docente, não dá. Então, eu acho que são políticas sociais, culturais, com as quais uma parte da universidade se empenhe e opere, e que transforme ela aqui dentro, né? Ao mesmo tempo em que o trabalho dos estudantes. Só a tentativa de convencimento do corpo docente não dá, porque isso aqui, essas ideias estão interiorizadas. Elas foram interiorizadas, ou seja, essa ideologia é uma ideologia mesmo. E ela funciona porque ela foi interiorizada, né? Então é complicado, né? E aí muitos se sentem valorizados com essa ideologia, por causa da competência e da produtividade, né? Então é complicado você desmontar isso, né? Antes de falar com o André, Priscila, eu acho que a Universidade Operacional produz duas grandes mercadorias. De um lado, ela produz vamos dizer, os profissionais desses novos mercados de trabalho, sobretudo os de setor de serviço e os dos setores tecnológicos. A mercadoria que ela vende é no setor de serviços, né? A outra mercadoria que ela vende é a apresentação, o oferecimento, através de pagamento de investimentos, de resultados de pesquisa para as empresas, né? Eu penso muito na questão, não é por causa da circunstância atual que eu vou falar isso, não é. Juro para vocês que não é por isso que eu vou falar. Mas eu me preocupo, por exemplo, com a questão da indústria farmacêutica, né? E dos vínculos que se estabelecem a partir desse tipo de universidade, né? A questão da energia, a questão nuclear, ou seja, os compromissos que você passa a ter com as determinações de mercado, né, das empresas, porque você recebe o investimento e você tem que retribuir. Então, e depois nós produzimos aquela mercadoria farta, barata, descartável, que se chama o professor do ensino médio, né? Nós produzimos essa mercadoria. Então, vamos dizer, nós produzimos mercadoria com impacto social e econômico, com impacto econômico e político e com impacto cultural, né? Ou seja, negativos, impactos negativos, né? André, eu tenho 3 netos. Um de 18 anos, você já imaginou a questão da FUVEST. Mas ele é um cuca fresca.
Então ele, eu faço lá o cursinho, aprendo umas coisas, vou. Se der, deu. Se não der, não deu. Eu acho que é porque, como é uma família onde todo mundo é universitário, o pai é universitário, sou universitária, a tia, todo mundo é universitário, ir para a universidade não é o instante crucial da existência, né? Como para a maioria das famílias de classe média, é o instante em que você garante que a ascensão social aconteceu, né? Ela aconteceu, o diploma universitário vai vir, então você mata o jovem com o cursinho, com a FUVEST, com esse horror, porque essa também é uma outra frente de luta minha, né? Também faz 30 anos que eu não faço essa coisa que não combater a FUVEST. Perco sempre, tá vendo? Ela tá aí vitoriosa, mas eu continuo na luta, né? A FUVEST e o Lattes são a prova da estupidez brasileira. Bom, então, eu pensando, quando você fala dos seus jovens alunos, eu sinto muita proximidade porque eu tenho 3 netos, um de 18, uma de 15 e um de 14, né? E a minha preocupação é a de que eles possam não ter esperança, sabe? Porque eu convivi com a geração do meu filho e da minha filha, que foi a geração do implante do neoliberalismo no Brasil e o instante em que todas as portas se fecharam e o mundo se tornou um obstáculo hostil, né? Então, a experiência deles foi uma experiência terrificante, terrificante, né? Porque eles se debateram com a competição, com a produtividade, eles se debateram com coisas inomináveis, que não tinha nada a ver com a substância do trabalho e do pensamento deles, né? Então, eu me preparei para trabalhar para que os meus netos não tenham que enfrentar uma coisa dessa. E que eles possam perceber que o Brasil é maior e as coisas a fazer são maiores do que o que está dado pela sociedade do controle e pela sociedade da vigilância. Então, o Foucault nos fala da vigilância, Deleuze nos fala do controle. Eu não tenho a menor dúvida de que os meios tecnológicos, os meios informáticos, o mundo virtual, estão vinculados a um processo planetário de controle e vigilância, e que, portanto, os seus jovens e os meus têm que se debater com um universo ao qual eles precisam ter acesso e, ao mesmo tempo, o risco deles serem vigiados e controlados ininterruptamente. Então, é um mundo muito difícil. Eu penso, mas aqui eu falo da minha experiência, né? Seja a experiência minha com os meus alunos do ensino médio, que eu fui professora de ensino médio, depois com os alunos de graduação e pós-graduação, com os meus filhos e os meus netos. Eu penso que apontar incessantemente para eles os obstáculos, as formas de poder existentes, as ideias que sustentam esses poderes, e ao mesmo tempo mostrar para eles as alternativas. Quais são as alternativas no plano das ideias, no plano das ações, no plano da cultura, através do cinema, do teatro, da literatura, da dança, da música, né? Se você for capaz de mostrar, olha, é um mundo do controle e da vigilância fechado e que obriga vocês a entrar nele, sob pena de exclusão. Mas há o mundo da criação, né? O mundo da criação artística, o mundo da criação cultural, o mundo da criação do pensamento, o mundo da ciência, da filosofia. Existe esse mundo aberto que te faz pensar de outra maneira e compreender os riscos deste aqui e lutar contra estes.
no nível da relação com classes de alunos e com os meus filhos e com os meus netos, tem dado certo. Eu espero que dê certo com você, André. Tá. Muito obrigado. Queria saber se mais alguém quer fazer perguntas. Pode ir? Então, eu sou o Guilherme, sou estudante de letras aqui da USP, sou militante também no movimento estudantil da Juventude às Ruas. Aí eu queria fazer uma intervenção / pergunta, assim, se for possível. É uma intervenção, tá? Intervenção. Então tá. Não, pegando um pouco na esteira desse processo que você tinha colocado a partir dos anos 80, né, que começa com a Universidade de Resultados que você colocou, passando pelos anos 90, a partir da Universidade Operacional, né? Eu acho que combinado com esse processo também teve um processo que acho que é muito pertinente para os jovens, acho que para vários estudantes que estão aqui, que é de certa forma também uma espécie de esvaziamento, digamos, da palavra revolução no imaginário da juventude, né? E que eu acho que particularmente a partir de 2011, né, com a Primavera Árabe, tem também Indignados na Espanha, tem meu Occupy Wall Street, greve de estudantes massivas no Chile. Acho que esse imaginário, de certa forma, da palavra revolução começa a vir à tona, né? E de certa forma também, apesar das contradições, junho de 2013 também resgatou isso, e acho que em 2014 isso se transforma cada vez mais forte com as greves que a gente tem vindo por aí pelo Brasil, como, né, a greve dos garis do Rio de Janeiro, greve dos rodoviários, e acho que não tem como não falar da greve aqui da USP, mais particularmente, e acho que também um pouco da greve de 2013, que vários estudantes que estão aqui presentes participaram, que era uma greve contra a estrutura arcaica e antidemocrática dessa universidade. E aí, nesse sentido, não sei, acho que queria que você comentasse um pouco sobre a greve especificamente, sobre essas questões que estão sendo colocadas, principalmente pelos funcionários, pelos professores, mas também pelos estudantes. E ter muito acordo também com os fundamentos que você coloca acerca de quais são os problemas que a universidade está enfrentando com relação à privatização, à mercantilização, à reificação do conhecimento, e pensar também que apenas a partir da nossa própria mobilização, a partir de uma mobilização independente desses 3 setores, é possível a gente conseguir avançar minimamente na transformação da universidade para acabar com esse projeto. E aí a pergunta, não é bem uma pergunta, eu queria que você comentasse bastante sobre, acho que particularmente 2 coisas que, na minha opinião, são 2 coisas de uma das mais aberrantes que tem, para além do 0%, para além das fundações privadas aqui presentes, para além da terceirização que literalmente escraviza diversas mulheres trabalhadoras aqui na universidade, que é com relação à entrada da polícia militar aqui no campus, a polícia do Alckmin, e com relação também à questão do corte de ponto, que acho que não sei se todo mundo está sabendo exatamente, mas milhares de trabalhadores já estão perdendo seu ponto, já estão tendo seu ponto cortado, e não estão tendo condições de, assim, literalmente colocar o pão na boca da família. E aí, por último, só ficar um chamado para os que ainda não estão participando, os estudantes que estão aqui, os funcionários, os professores, um chamado para participar da greve, para que a gente atue conjuntamente, participar das assembleias, para as atividades de greve da semana que vem, e é isso. Obrigado. Muito bem. Ninguém levantou a mão, acho que você pode comentar, se quiser. Tem mais uma pessoa. Mais um. E aí depois dele a gente encerra, pode ser? Pode ser. Quer? Depois dele a gente encerra. Pode ser? Tá bom. Eu gostaria de falar em torno da questão da própria universidade. A gente reivindica as coisas para o reitor, quando poderia ser, já que a estrutura
da USP diz que o Conselho Universitário está acima do reitor, por que a gente tem sustenta essa forma monárquica, ditatorial, de concentrar tudo numa pessoa só, quando na verdade poderia ser resolvido por mais, né? Mas a minha questão principal não é essa. Minha questão é o seguinte: a gente está dentro de uma universidade, uma universidade das maiores, tá, da América Latina, etc., super importante. Mas Krishnamurti é um pensador e ele diz que justamente onde estão os intelectuais, onde estão aqueles que dirigem a sociedade, aqueles que são produto da universidade, é aqueles que reproduzem toda a violência que há na nossa cultura, tá? Então nós vemos aqui na Universidade de São Paulo e nós aprendemos não só a técnica, não só a parte científica, não só a parte filosófica, o conhecimento em geral, porque tenho que saber voltar para casa também, mas nós aplicamos essa questão da comparação na nossa psicologia, e isso faz com que a gente se sinta humilhado ou arrogante pelo fato da propriedade privada, né? Eu tenho a minha casa, eu tenho meu terreno, eu tenho meu diploma, etc. Eu falo, tá? Para Lacan, a mulher não existe, mas se ela tem autoridade, ela tem o falo. Então é alguma coisa psíquica. Ela tem autoridade, ela tem a posse, a propriedade privada, tá? E é de posse dessa propriedade privada que ela é muito forte no mundo capitalista, é que há toda a produção de violência de todos os níveis na sociedade. E as universidades, quanto maior a universidade, ela é mais responsável por toda essa agressividade que nós temos aí, por toda essa, por exemplo, essa questão de falta de redistribuição de renda, pela diferenciação das pessoas, das mulheres, dos negros, dos índios, etc. E tudo isso é uma questão psicológica que vem da comparação, mesmo que a gente aprende, que existe na ciência, que existe na filosofia. Se você puder concluir e aí encaminhar a pergunta. Tá? Obrigada. Então, essa questão eu só queria afirmar. Como é que a gente pode, diante da propriedade privada, que é lá de Locke, né, que cria o neoliberalismo, ele diz que é essa questão da posse que faz com que a gente seja aquilo que a gente é. Tá? O valor que nós temos é devido à posse, mas a gente não consegue, Krishnamurti diz, a gente não consegue se livrar da posse, porque nós temos direito adquirido. O que a gente faz com o direito, esse direito adquirido que não muda, não faz a gente ser diferente? Essa é a questão. Vamos lá. Bom, gente, então, concluindo aqui os trabalhos da mesa, agradeço muito a presença de todos, nós aqui agradecemos a presença de todos. Eu queria lembrar, um funcionário me pediu para avisar que no Pátio da História, nesse momento, está tendo uma festa para arrecadação de fundos de greve, tá? Com barraquinhas vendendo coisas com preço bem módico e tal, e enfim... talvez valha a pena ir. Bom, então é isso. E aí fiquem atentos ao calendário da semana, tá? E das próximas semanas, porque na verdade tem atividades programadas para bastante tempo. Obrigada a todos e muito obrigada pela aula, né, da professora Marilena e pelo aceite dela de vir aqui.